Glória a Deus, aleluia, eu exalto e bendigo e glorifico o nome daquele que é merecedor de toda honra e toda glória. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a vossa irmã em Cristo Jesus, Eliane Rocha. Quero trazer mais uma palavra de fé, palavra de perseverança e de esperança, para a sua vida, que eu tenho certeza que se nós gravarmos essa palavra em nosso coração, nós vamos nos dar muito bem, nós vamos ser bem-aventurados nessa terra, porque assim nos garante, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lucas 18, a partir do versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito outra vez, E disse ao Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nossa, esse texto, meus amados ouvintes e irmãos, ele tem uma profundidade muito grande. Ele me dá uma alegria, no meu coração, porque eu sinto que tem grandes mistérios nesse texto que nos revela, a profundidade dele é muito grande, e tem um tesouro muito precioso aqui. E para que nós possamos ter acesso a esse tesouro, nós precisamos parar e meditar, e cavucar esse tesouro com muita ansiedade para encontrar. Glória a Deus, aleluia, Nós sabemos, meus irmãos, o quanto é difícil esperar por algo que demora a chegar, Ainda mais quando esse algo é algo que nós não podemos ver, Mas para alcançarmos as bênçãos de Deus, precisamos lutar contra esse cansaço, que é o nosso maior inimigo. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que nesse texto tem dois assuntos aqui nesse texto que é muito evidente, É muito evidente, está em muita evidência, que é a perseverança e a justiça de Deus, A parábola nos ensina que Deus faz justiça às causas dos seus escolhidos, Deus ouve, seus eleitos que clamam a Ele insistentemente, que não desiste. Nessa história, uma viúva importunava muito o juiz, que não temia nem a Deus, Isso me chama muita atenção, Que a palavra faz questão de dizer que esse juiz, ele não temia nem a Deus, nem homem algum, Depois de tanta insistência, o juiz pega e diz: todavia, como essa viúva me molesta, ou seja, me importuna, não me deixa quieto, não me deixa sossegado, ele de fazer justiça, para que enfim ela não volte a me importunar, ela não volte a me incomodar, Glória a Deus, aleluia. Ele queria se ver livre dela, Ele queria se ver livre dela. Ela insistiu tanto, todo dia essa viúva estava na porta batendo, E ele já não aguentava mais, E de tanta insistência dela, ele queria se ver livre dela, E a história nos faz reconhecer que Deus ouve o nosso clamor, ao contrário desse juiz, Desse juiz ímpio, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele ouve as nossas orações, não porque está querendo se ver livre de nós, não porque Ele quer
né? Ele está cansado, enfadado de nós, mas por causa que ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso para com todos os que clamam. Então, nós somos, meus amados, dependentes do agir de Deus, mesmo que seja tardio, né? Mesmo que seja tardio ou apressado. Deus, ele é Deus. Se ele faz ou não faz, ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso, né? E nós devemos continuar adorando a ele, esperando nele, confiando nele, independente se ele responde ou não. Porque até mesmo quando Deus não responde, é porque ele nos ama e é porque ele nos quer bem. Glória a Deus, aleluias. O juiz, meus amados, fez justiça, né? A causa da viúva. Se o juiz, que é ímpio, fez justiça, imagina Deus não fará justiça, né? A própria palavra faz essa pergunta, né? Se o juiz, que é ímpio, né, fez justiça, julgou a causa dela, imagina Deus, né? Que é amoroso, que é misericordioso, que é justo. Glória a Deus, aleluias. Temos que clamar a Deus, né? Por nossas causas, mesmo que seja difícil, né? Nas situações complicadas, nós não devemos murmurar, né? Não devemos perder a esperança, né? Ou querer saber o porquê das provações, porque às vezes nós sentimos fracos diante das aflições, né? Nós achamos muitas vezes que nós não merecemos, que tem algo errado conosco, né? Tantas coisas, meus irmãos, passam pela nossa cabeça quando nós achamos que é algo tão impossível, né? A história não relata qual era a causa que a viúva insistia tanto, né? Que fosse julgada. Quem sabe algo relacionado aos seus direitos, né? O bem, ou conjugais, ou, né? Que ela era uma viúva, né? Naquela época as viúvas era desprezada, era esquecida, né? Talvez ela tinha direitos, né? E estava ali lutando, né? Lutando para ter os seus direitos, né? Glória a Deus, aleluia. Então, do mesmo jeito, nós precisamos lutar, né? Precisamos lutar para alcançarmos as bênçãos de Deus por meio da fé, né? Que nos faz ter esperança. Sem esperança é difícil, né? Viver. A esperança que nos faz ter persistência em nossas petições com Deus, né? E Deus ouve e responde o clamor dos seus escolhidos através da confiança, através da persistência, né? É que nós somos abençoados, né? A insistência para Deus é agradável aos olhos de Deus, é agradável ao coração de Deus. Deus se alegra quando nós demonstramos a nossa fé através de esperar, glória a Deus, e Ele nos julgará as nossas causas dentro da sua perfeita vontade, né? E Ele sabe o que é melhor, né, para nós. Em Lucas, aqui no versículo 7, né, a palavra nos orienta a orar sem cessar no versículo 7, né? Porque o clamor, meus amados irmãos, é fundamental, né? Pois é uma demonstração, né, que nós dependemos de Deus, né? Dependemos da graça de Deus. Ele é o maior amigo, né? Quando nós paramos de orar, corremos o risco de não acreditar, né? De passar a acreditar, quer dizer, em nós mesmos, no nosso braço, né? Passar a acreditar que nós dependemos de nós mesmos, né? Das nossas forças para alcançar os nossos objetivos, e começamos a ter besteira. Aí, meu irmão, entramos em conflitos, em confusão na nossa mente, porque o homem que desliga de Deus, glória a Deus, ele entra em confusão mesmo, ele fica louco. Começa a questionar a própria existência, né? Não tem domínio mais próprio, não tem mais nem firmeza, né? A mente embaralha toda, é uma confusão total. Mas a pessoa, irmão, que ora, tem um contato íntimo com Deus, né? A fé e a oração aproximam mais o cristão de Deus, né? A permanecer na fé, nos leva à persistência e à oração. E é bom demais, né? Quando você sente a amizade de Deus, você tem confiança, né, em Deus, até mesmo quando Ele não responde, você está confiante, você tem tranquilidade. Então, nós devemos confiar em Deus para resolver as nossas causas. A história apresenta apenas dois personagens, um juiz e uma viúva, meus amados.
Embora não temente a Deus nem aos homens, o juiz decidiu julgar a causa da viúva, que insistia tanto a ponto de importunar, a ponto, dele se sentir incomodado. Glória a Deus, aleluia. E Jesus vai e diz, e Jesus ensinando aos discípulos, vai e diz, se Deus, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e de noite, Nós aprendemos na história que o juiz ímpio julgou a causa da viúva. Certamente Deus também julgará também a causa dos seus escolhidos, daqueles que persistem, daqueles que acreditam, que confiam nele, Quando, porém, e a última pergunta de Jesus nesse texto aqui é algo muito, muito importante para nossas vidas, Algo muito importante que nós precisamos observar e guardar em nossos corações, A palavra aqui diz, que Jesus aqui fez uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu sempre preguei essa mensagem na igreja, glória a Deus, aleluia. E essa pergunta de Jesus, ela mexe com o meu coração, sabe? Ela mexe e me traz temor também, me traz temor e preocupação, meus amados, porque eu tenho visto como está indo as coisas, A palavra de Deus diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o que nós vemos, O que nós presenciamos é isso, meus amados irmãos. Nós não podemos deixar que a chama da fé venha se apagar em nossos corações, Nós não podemos, de maneira alguma, nós temos que agarrar com unhas e dentes, não deixar, que isso. Jesus fez essa pergunta para deixar esse alerta para mim e para você hoje. Então, vamos agarrar como tesouro mais precioso da nossa vida, a nossa fé. Ainda que o amor de muitos venha se esfriar, a fé, que nós vemos hoje que está acontecendo, essa profecia, glória a Deus, aleluia. Deus se agradará ainda mais da nossa atitude de fé, se nós conseguimos guardar a nossa fé como tesouro mais precioso, Glória a Deus, continuarmos na presença de Deus incessantemente, insistindo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, Com isso, Deus vai fazer justiça à nossa causa. Mesmo que nós não recebemos um bem material, mesmo que nós não recebemos, Deus não vem agir numa causa pessoal aqui, ou sentimental, ou conjugal, ou até mesmo que dependa da nossa própria vida, Às vezes nós clamamos por uma pessoa, que está enferma, mas Deus resolve tomá-la para si, Nós não devemos, perder a nossa fé por isso, nos abater por isso, porque nós não viemos aqui a nossa morada não é nessa terra, nós não somos para semente, não estamos aqui para semente, amém? Todos nós vamos partir. Eu sei que é difícil, que é a dor mais terrível da face da terra, para a pessoa que perde alguém que ama, mas sabe que em breve todos nós partiremos, e aquele que não tiver com o seu tesouro guardado no seu coração vai perecer. Por isso que Jesus faz essa pergunta: porventura achará fé na terra? Jesus quer que nós guardamos a nossa fé como tesouro precioso. Nós devemos permanecer de joelho diante de Deus, mesmo que algumas coisas não sejam respondidas, porque Ele é justo e fiel, e quando Ele não responde é porque é o melhor para a nossa vida. Nós temos que crer e confiar nisso. Glória a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, igreja? Amar a Deus de todo o nosso coração, porque para onde iremos? Em quem confiaremos? Deus é o nosso único refúgio e fortaleza. Ele não pode sair do nosso coração, amém? Porque de todas as maneiras, Ele está nos abençoando, Ele está nos amparando, Ele está nos consolando. De uma parte, às vezes nós perdemos, Perdemos algo, mas Ele está sempre do outro lado, estendendo a sua mão e nos levantando, Glória a Deus, e nos dando força e nos dando capacidade para vencer cada luta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele vai responder a tua causa, vai fazer justiça na tua causa, como Ele fez justiça na vida dessa viúva. Creia somente, não esqueça que Deus está te olhando,
sofrendo, que Deus sabe do teu sofrimento. Jesus conhece o teu sofrimento, pois Ele levou na sua carne essa dor que você está sentindo. Ele levou na sua carne, glória a Deus, essa ansiedade, essa até mesmo, glória a Deus, aleluia. Quando você está doente, sentindo dor, pois Jesus levou na sua carne também para que Ele viesse interceder por nós hoje, para que Ele hoje estivesse do lado do Pai sendo advogado fiel na nossa causa, amém? Receba essa palavra no teu coração, eu entrego ela de todo o meu coração, né? E você que ouviu até o fim, não deixa de se inscrever no canal, dar seu like, glória a Deus, para que eu possa ter mais... glória a Deus, ânimo e continuar pregando a palavra de Deus. Grata ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?